Acorde com a energia certa. São a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São fenomenais logo pela manhã. Vocês são simplesmente espetaculares. Não desligo mais a rádio. Sou muito fã. São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10 não falha. Ana, Inês, Filipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia! A história da música é também ela feita de episódios caricatos e o de hoje não foge à regra. Foi no dia 28 de julho de 1969 que a polícia de Moscovo reportou milhares, não foram dezenas nem centenas, foram milhares de cabines telefónicas vandalizadas e assaltadas na noite de 27 para 28 de julho. Porquê? Jovens russos atacaram todas as cabines telefónicas que lhes apareceram à frente para roubar os telefones e incorporar os microfones desses telefones nas suas guitarras acústicas, para quê? Transformando-as em guitarras elétricas, Inês. E mais, uma revista russa da altura explicava em detalhe como transformar uma guitarra acústica numa guitarra elétrica usando precisamente o microfone de um telefone. Claro que a culpa para tamanho ato de vandalismo era destes meninos. Vê lá se reconheces. Ah, claro. E agora? Back in the USSR, os Beatles. Não é fácil de cantar. I'm back in the USSR. São muitas sílabas para enfiar aqui. A Beatlemania foi altamente censurada pelo governo soviético da altura, que proibia qualquer pessoa de tocar guitarra elétrica e também de ouvir Beatles, mas já se sabe que censurar música é mexer com os sentimentos de muita gente e a coisa correu mal, e ainda bem. Não demorou. Acontece o oposto. Depois vandalizaram cabines telefónicas. Não demorou muito até todos os jovens russos terem guitarras elétricas artesanais em casa e ser impossível conter a onda de sucesso dos Beatles em território soviético. Ficamos com esta história a marcar o dia 28 de julho. Shania Twain para ouvir agora. Mudamos completamente aqui o disco. Man, I Feel Like a Woman. Bom dia! Bom dia. Isto era aquele célebre vídeo no deserto. Não, esse era outro. aquele muito parecido com o do Brian Ferry, do com homens a dançar, com botas tocar, de cano alto. Exatamente, a tocar guitarra. É isso. Não esquecer que hoje... Cá está. Estamos em Mood Rita Pereira. Estamos em Mood Rita Pereira e esta manhã, no nosso explicador, e de ontem termos falado tanto sobre a reunião do Infarmed, vamos falar precisamente sobre o plano de alívio das medidas de combate à pandemia e sobre as propostas dos especialistas que estiveram ontem reunidos com o Governo. Depois das 7h30, com Miguel Coelho, fazemos então um resumo do plano proposto para o levantamento das restrições, que não sabemos se será posto depois em prática pelo Governo. Só amanhã é que vamos saber. Precisamente, dia de Conselho de Ministros, e então ficaremos a saber. Depois das 9h30, a nossa convidada vai ser Sofia Escobar. Provavelmente conhece-a por ser uma das juradas do programa Got Talent, e ela acaba de lançar o primeiro single do seu disco de estreia, a solo, que vai sair no final do ano. O primeiro single chama-se É o Momento, e nós queremos saber de quê? No fundo, e é isto que vamos perguntar Ela vem à cá Sofia. contar-nos que momento é este. Exatamente, depois das 9h30. Entretanto, a seguir, a Inês vai falar-nos de como é que fundo, gosta de ser acordado. Como é que gostam de acordar para a vida? Não é só acordar literalmente do sono. É para a vida. Sim, vá. Olha, toca a andar. Vá, andor. É agora, é o Motivação. Vamos. Obrigada, Inês. Estamos todos a precisar. Exatamente. São 7h18, Katy Perry, Hot and Cold. Bom dia. Katy Perry na Renascença, são 7h21, com Xavier, há 26 anos, a zelar pela segurança dos portugueses. Ora bem, eu gostava de saber, Filipe Galrão, como é que tu gostas de acordar? Gostas de acordar com meiguice? Devagarinho. Gostas que te acordem devagarinho? É devagarinho e com meiguice, até ponho toques de despertador assim com passarinhos, uma coisa muito Uma soft. coisa assim com miminho. Pois olha, eu queria aqui falar de umas imagens. Preferes ser acordada com rock and roll? Não necessariamente, também gosto assim uma coisinha mais branda.
mas às vezes é preciso aquele abanão. E vou falar-vos de um abanão literal. Ontem andaram a circular por todo lado, chamado de viralizar, não é? As imagens de uma judoca antes de entrar em competição nos Jogos Olímpicos e que de repente estavam por todo lado. Porquê? Porque o que acontece é nada mais, nada menos o seguinte: ela está a preparar-se para entrar no tatami, e repara como eu estou a usar Os termos a terminologia técnicos. correta do Sim. judo. Tatami, que é o tapete. Exatamente, Sim. e o seu treinador não vai de modas naquela coisa do, sabes, vai, estás pronta, agora. miúda. Em vez de lhe dar assim umas palavrinhas do vai, tu consegues, não faz mais nada, agarra-se aos colarinhos dela, do kimono, abana-a violentamente, e quando eu digo abana-a violentamente, É mesmo. abana-a violentamente. E ela é completamente sacudida, e a seguir, não contente, pumba! Uma chapada em cada. Mas Em não é uma cada chapadinha. face. Não. Foi um foi estaladão. forte. Eu vi. Só mesmo ali para, Mas depois para pôr o o que sangue tem a graça circular. é que ela fica com a mesma cara, ela tem a mesma cara antes e depois da chapada. Precisamente, ela no fim até faz assim um sinal de agradecimento, como quem diz, muito obrigada, estava a mesmo a precisar precisar. disto. No entanto, não serviu de nada. Estamos a falar de Martina Traidós, acho que é assim que se diz o nome. É alemã. Ela é uma atleta, exatamente, que compete pela Alemanha, e nem depois deste abanão, literal, do seu técnico Cláudio Pusa, antes de entrar em ação contra a húngara Sophie Ozbas, espero que estar a dizer estes nomes bem, na categoria menos 63 quilos, a húngara levou a melhor sobre a atleta alemã, mesmo apesar Resta deste saber. ritual. Mas atenção que esta judoca alemã, apesar de derrotada, e depois percebeu que as imagens ficaram virais, mas já veio descansar toda a gente na internet a dizer: pessoal, não se preocupem, este é o ritual que eu escolho antes das Pronto, minhas lutas. Foi ela que escolheu. Exatamente. Portanto, é O meu consentido. treinador está apenas a fazer aquilo que eu quero para me animar. Eu estava a pensar que não sabemos qual o ritual da húngara. Porque Pois ela é é. que ganhou. Seria importante percebermos, Precisamente. tentar rever as imagens também da entrada da húngara Se no calhar à tatami. base de insultos, não sei bem, não sei. Ou então não, se calhar são os tais passarinhos Cá está. que ela fica a ouvir antes de entrar. Ou então no- dá assim muitos beijinhos, agarram-lhe assim nas Imagina. pessoas. É a minha pecorrucha, vai, tu consegues, vai, és a maior. Eu espero que sim, era bonito. Pronto, gostei de saber, de conhecer esta história, mas mais ainda de ver o vídeo, se passar pela internet e escrever atleta Sim, judoca alemã Judo, sim. com ritual É o mais de fácil. chapada a entrar, Vai lá entrar parar, no, vai lá no parar, vai lá tatami parar. e vai encontrar de certeza. Bárbara Tinoco para ouvir agora na Renascença, A Fugir de Ser. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Muito bom dia, daqui a pouco temos o nosso explicador hoje para falar sobre o plano de alívio das medidas de combate à pandemia e sobre as propostas dos especialistas que estiveram ontem reunidos com o Governo. Precisamente, vamos perceber o que vai ou não acontecer daqui para a frente. Houve já aqui algumas recomendações. A ver, vamos então se vão acontecer. Rag and Bone Man na Renascença. E vamos ao explicador. Tal como ontem aqui antecipámos, os especialistas aconselharam na reunião no Infarmed um alívio das medidas de controle da pandemia. Propõem um novo plano com 4 níveis e é dele que vamos falar no explicador. Antes de mais, Miguel, quando é que este plano pode ser aplicado? Bem, quem vai decidir é o Governo. Amanhã é dia da reunião do Conselho de Ministros e vão ser analisadas estas propostas dos peritos, mas pelas declarações que ontem ouvimos da Ministra da Saúde, tudo se encaminha no sentido de o Governo aprovar a generalidade destas propostas e, a ser assim, já nos próximos dias, as primeiras alterações, tudo indica, vão estar em vigor. Aliás, uma delas, que é o regresso do público aos estádios, vai já começar no sábado, com 33% de assistência no jogo da Supertaça de Futebol entre o Sporting e o Braga. Mas na prática, que níveis é que os especialistas defendem nesta nova fase de abertura? Sim, a ideia geral é que o progressivo regresso à normalidade aconteça à medida que avança a vacinação, ou seja, são 4 os níveis. O último é quando ultrapassarmos os 85% de população vacinada, que é a tal meta que muitos especialistas apontam como podendo conferir imunidade de grupo, e isso deverá acontecer no final de setembro. E aí até o uso de máscaras em espaços fechados deixa de ser obrigatório, bem como o teletrabalho. Até lá será de forma gradual que as restrições serão aliviadas. E para já, quais seriam então, de acordo com este plano, as medidas a aplicar, Miguel?
Para já, os especialistas consideram que o país pode entrar no primeiro nível deste plano e que irá decorrer até se atingir 60% da população com a vacinação completa. E recordo que atualmente temos cerca de 52%. Uma das primeiras alterações passa, como se previa, por acabar com as restrições dos horários da restauração e do comércio em geral. Os bares são equiparados a restaurantes e por isso poderão reabrir, as discotecas é que ainda não. Estádios e outros recintos de grande dimensão podem ter até metade da lotação, tal como casamentos e batizados, etc. Outra alteração importante é que estas medidas devem passar a aplicar-se a todo o país e não apenas aos concelhos em situação de risco elevado, como até aqui, porque se considera que, estando a variante Delta já disseminada por todo o país, já não se justifica fazer esta diferenciação. E é muito mais fácil de fixar. E este primeiro nível, Miguel, será quando? Se for aprovada tal como está esta ideia dos especialistas, deverá entrar em vigor de imediato e a manter-se o ritmo de vacinação. Em 8 de agosto, o país deverá estar em condições de avançar para o segundo nível. Será quando houver entre 60% e 70% de pessoas com a vacinação completa e nesse segundo nível prevê-se o aumento da lotação dos eventos de maior dimensão para 75%. A máscara deixará nessa altura de ser obrigatória ao ar livre. Na restauração, as mesas passam a poder ter 15 pessoas nas esplanadas, embora mantendo o máximo de 6 pessoas no interior. Então, e o terceiro nível? O terceiro nível, esse deve ser no início de setembro, quando mais de 70% das pessoas estiverem vacinadas. Aí os restaurantes deixam de ter restrições no exterior e no interior as mesas passam a poder ter 8 pessoas. Os eventos e os estádios, etc., podem funcionar com lotação completa e só se mantêm, no fundo, as medidas gerais, como o uso de máscara nos espaços interiores. Depois, se tudo correr bem, daqui a 2 meses estaremos então em condições de assinalar o Dia da Libertação. Freedom! Exato. Cantar Mas há o Freedom. quarto nível, Mas que é, quando já, bem. que é quando já estivemos naquela fase Se de tudo correr bem, lembras-te daquele e se ano nós 2020? ajudarmos, não é? Porque convém Exato. termos justamente do ponto de vista individual aquilo que são as precauções fundamentais. Precisamente. É verdade, E é. vacinar, porque já percebemos que isto anda precisamente ao ritmo da vacinação, portanto... Claro, Que é um- vacinar que é um- e deixar-se vacinar, porque Ora bem. convém É isso mesmo. que as pessoas tomem também a iniciativa de agendar a vacinação. Precisamente. Convém que seja um ritmo acelerado de ambos os lados. Obrigada, Miguel. Até já. Até Vamos já. saber como está o trânsito a esta hora. Is This Love? Os Whitesnake na Renascença, com um clássico. E por acaso eu tenho uma ótima história com os Whitesnake. Mas antes de contar a minha história, Inês, eu gostava Os que Whitesnake, muito bom. também tu me dissesses se já cometeste assim alguma loucura para ver um concerto, Para ver um para concerto. ver um artista. Bem, sim, eu acho que se considerarmos loucura se comprares um bilhete de avião para ir ver um artista de que Sim. gostas muito, então sim. Mas aconteceu-me. Fui a Londres, também não fui muito longe, repara. Foi uma loucura moderada. Ok. Para ir ver Stevie Wonder. Então, mas isso Só que vale a depois pena. ele veio cá 2 anos depois ao Rock in Rio e então Ah, mas 2 anos. só pude gabar-me disso durante 2 anos. Mas olha, a minha história não tem de que me gabar, na verdade, nada, porque eu também fui a Londres, não é uma grande loucura, mas tive que ir apanhar, vivo em Lisboa, não é? Tive que ir apanhar o avião ao Porto numa madrugada, só para poupar, sei lá, 10, 20 euros no voo. Sim. Lá fui eu para Londres para ver precisamente o Whitesnake. O Whitesnake iam atuar num teatro. Um amigo meu queria muito ir ver e conseguiu convencer-me a mim e mais 2 pessoas a ir com ele a Londres, mas foi tudo muito rápido. Chegámos, estávamos hospedados muito longe, só tínhamos aquela noite, que era a noite do concerto, não deu para visitar a cidade em visitar mais si. nada, pois. E quando voltei, os Whitesnake anunciaram que vinham a Portugal à Expo Facic. E eu Foste tu a pensei, Londres? então gastei eu, sei lá, 300, Eita, 400 muito bom. euros no total e agora bastava um bilhete, sei lá, de 30 euros para a Facic para ir a Cantanhete. Olha, Beijinhos para entretanto, Cantanhete. ficam a saber que se querem ver os Whitesnake, despachem-se, porque entretanto Então. David Coverdale, o mítico Sim. vocalista dos Whitesnake, deu uma entrevista há pouquíssimos dias Vão acabar. a dizer que vão fazer uma turnê de despedida. Ele fez 69 anos no ano passado, mas até achei que já estava com mais anitos, mas não. Ele diz assim... Achas que está mal conservado? Não, está ótimo, está ótimo. Este pessoal do rock, ele diz, vamos fazer uma turnê de despedida, porque eu estou quase com 70 anos e já está a Já ser chega. difícil entrar dentro das calças. Percebo. Disse ele. Mas olha, em Londres, e isto deve ter sido em 2011, ainda estava dentro das calças, muito bem, e o concerto até foi bom, portanto valeu a pena. E bem sabemos, E agora tenho esta história para contar. bem sabemos como as calças do rock and roll podem ser justas, Filipa. Bastante justas. Até o Paulo Gonzo já deve ter usado calças do rock and roll. É Então com não. ele que ficamos agora na Renascença.
Renascença. 10 minutos das 8, Seite de Cor. Seite de Cor, Paulo Gonzo na Renascença. Bom dia, Filipa Galrão, Inês Lopes Gonçalves, Bom dia, consigo. bom dia. E Joana Marques também, porque De e não certa não é só em espírito, ela está mesmo porque gravou o Extremamente Desagradável para podermos usufruir desse bocadinho às 8h15 e hoje é sobre quem? É isso mesmo, uma dose diária de Joana Marques por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Ora bem, hoje é sobre Lu Manuel ou sobre Emaciana. Isso está confuso. Exato. Isto é o nome de casal que eu e a Inês inventámos para Luciana Abreu e Emanuel. Quando as pessoas têm uma química tão bonita como Luciana Abreu e Emanuel, precisam de ter um nome de casal, como tinham, por exemplo, Brad Pitt e Angelina Jolie. Brangelina. Brangelina. Por acaso agora não estou a lembrar de mais nenhum. Selena Gomez e Justin Bieber, que eram os Jelena. Jelena. Tu não tens um nome de casal com o Não teu tenho, mais não. que tudo, a Não, tua não. cara metade. Já partilhamos a primeira letra, portanto... Mas também não partilham perfis no Facebook. Não. Também há muito não. isso. A Luciana Abreu e o Emanuel eram meninos para ter um perfil conjunto. Uma foto de casal. Sim. Sim. Bom, e é deles que vamos falar no Extremamente Desagradável. Sim, que vai ser como sempre às 8h15 e com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. A iServices tem mais de 30 lojas em todo o país, são muitas. Saiba mais em iServices.pt. Se estiver, por exemplo, de férias nas ilhas, também pode recorrer a iServices. Na Ilha da Madeira até há uma loja nova, pode ir conhecer, é no Madeira Shopping, no Funchal. E Onde agora, tu já estiveste. Onde eu já estive, não precisei, Não precisaste e ainda recorrer. bem, mas se precisasse, Muito bem. lá estava a iServices no Madeira Shopping. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Bom dia, a seguir temos Extremamente Desagradável, hoje com um casal que nós já criámos, um nome de casal e tudo para eles, Verdade. são Emaciana Ou Lu Manuel. É isso, Luciana Abreu e Emanuel hoje no Extremamente Desagradável. Antes disso, só dizer que recebemos aqui uma mensagem do Luís Simões que diz: bom dia, Filipa, o custo do bilhete do concerto dos Whitesnake na Expo Facic foi de 12 euros. Cá Isto muito rapidamente para relembrar que eu, no ano em que o Whitesnake vieram a Portugal à Expo Facic, eu fui uns meses antes a Londres vê-los, como se fosse uma coisa inédita e não Gastar consegui. uma dinheirama quando Exato. bastava apanhares Um ónibus enfim. para Cantanhede. Exatamente. Ou um trem. Não sei porque é que estou a falar brasileiro agora. Pronto, podia ter ido de comboio ou de carro até Cantanhede, mas decidi ir de avião até Londres. Achei mais chique, foi isso. Brian Ferry para ouvir agora na Renascença. Slave to Love, extremamente desagradável, já a seguir com Joana Marques e com Luciana Abreu e Emanuel. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Extremamente desagradável tem o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. Bem, eu ando há que tempos para vos falar da relação da Luciana Abreu com o Emanuel, sem apelido. não é? Pois Emanuel não só. repararam? É como a Emanuel- Madonna. Há nomes E que não- Beyoncé? Há nomes que não precisam de apelido. O Emanuel não precisa de apelido. Quer dizer, pensando bem, Luciana também só há uma, se calhar não Diz lá, precisava de mas apelido. fala lá sobre isso, faz favor. Desculpa, Da quero ir relação. ao assunto, está bem. Sim, claro. Distraí-me. Então, a Luciana e o Emanuel têm de facto uma relação muito especial, de tal forma que até combinam. Combinam o quê? Programas para fazerem os dois? Não, Roupa? para programas a dois, cá está, para programas a dois já basta o domingão, eles combinam, é outra coisa. Eu sei a importância que tem tu estás aqui. E que você tem na minha vida. Que temos. As pessoas não sabem, Eu mas deixei nós os fazemos silêncios. stand-up. Ela Claro. combina com a Sónia, a minha mulher, elas as duas falam. Isto é uma coisa. Beijinho, Sónia, querida. Enfim, o Mas próprio eles estão Emanuel, Não estou a perceber. O que é que ela combina com a Sónia? a roupa que os dois devem vestir para fazer Porquê que pandan. não combina com ele? Porque é a Sónia que o veste. Ele não deve óbvio. conseguir, se calhar era daltónico. Mas é giro que ele termine em... Enfim, até ele acha isto Beijinho, descabido, Sónia. isto da mulher e da Luciana combinarem a roupa Eu que ele estava deve claramente usar. triste. Mas pronto, elas são duas contra um e o Manuel contra isso nada pode fazer. São amigas, ainda bem, que esta união continue, porque de facto faz-nos bem a nós e faz bem às pessoas. Faz bem às pessoas. Mas bem a quem? A quem vê. É tipo A bifes união. ativos. Faz a bem? união entre a Luciana e a mulher do Manuel faz bem às pessoas. É um ômega 3 para as pessoas. Porquê não sei, é uma pergunta que fica no ar. Mais uma, têm surgido muitas aqui. São 6 a 8 horas que nós estamos no caminhão a conhecer Portugal, a passar-vos todo o nosso amor genuíno
A nossa alegria, nós só o paramos, nosso entusiasmo. Exato, nós só paramos praticamente 5 minutos para lanchar, 5, 10 minutos, uma ida ou outra à casa de banho. Parecem os empregados do Jeff Bezos. Não, mas a alegria e o entusiasmo com que ele diz alegria e entusiasmo. Sim, vive-se muita alegria e entusiasmo aqui, até na forma pausada dela falar. Bem, eu só espero que, tendo em conta que aquilo é um caminhão, que haja tacógrafo para registrar tudo isso, porque não é legal andar tanto tempo seguido, não é? Na estrada. Mas pronto, desta vez vamos fechar os olhos e deixar passar. Nós não queremos ser nós, de facto, a pôr em traves este sucesso. Não. Tu esperavas que nós iríamos ter tanto sucesso como dupla? Esperavas isto? É meio estranho ser o Emanuel, que é 50% da dupla, a falar do sucesso da dupla, não é? É um bocado. Não é nada. Vindo do homem que diz isto, não é mesmo nada estranho. Você é o causador de muitos sucessos. pelo país fora. Deus é meu amigo e já pus de facto muita gente. Enfim, cada vez que me lembro que já vendi mais de 4 milhões de discos, é um assunto muito sério. Eu acho isso também. Quando me lembro que esta já é a edição número 170 desta temporada de Extremamente Desagradável, o que equivale a 4 milhões de páginas do Word, é um assunto muito sério, mesmo muito, muito sério. Quase tão sério como o dos discos do Emanuel ou da obra de Kafka, não é? Tudo ali ao mesmo nível. E por falar em Kafka, que isto nada é por acaso hoje. A nossa união foi uma surpresa muito agradável que também transformou a minha vida para melhor. Foi uma linda metamorfose. Vivemos juntos. Foi uma linda metamorfose e vivemos juntos. Espero que seja o nome de um livro, um novo livro da Luciana Abreu. Eu comprava. Tudo a ver. Tudo. Até estou arrepiada. Até porque o nosso caminhão, vocês não sabem, é aí em casa, mas é bombardeado de borboletas ao domingo. A sobrevoarem, não é? O nosso caminhão, que até parece uma bênção, uma força. É verdade, sim, senhora. Está sempre à beira das lágrimas. Mas esperem lá agora. Se a Luciana já é conhecida há uma data de anos como uma Exato. borboleta. Exatamente. E agora fez uma metamorfose, quer dizer que se transformou num bicho da seda. Uma não é? larva? Não, depois da borboleta não há nada, morre. Não, mas é uma metamorfose ao contrário. Sim, pode ser a larva. Não é? Se ela Ela era uma transformou-se em larva? quê? Não, e depois é o bicho da seda, está certo? É isso, acho que é interessante ser bicho da seda porque Comer nós eucalipto. normalmente achamos que a Luciana é mais um bicho da licra ou da napa, não é? É interessante mudar. É interessante mudar de tecido. Bom, mas as minhas amigas gostam muito de piadas com têxteis, não é? Bom, mas vamos lá descobrir mais sobre a linda metamorfose que fizeram juntos, Emanuel e Luciana. Como é que terá começado? Ai, quero saber. As pessoas não sabem, mas nós mal nos conhecíamos. Eu vi-te uma vez neste estúdio, estavas com o João Baião, julgo eu, vim cá como convidado, vim cantar. Sim. E só me lembra dessa nossa relação profissional, antes de nos conhecermos no caminhão. Antes da relação pessoal. Antes da caminhonagem. Mas isto não era propriamente uma relação profissional, Emanuel. Estavam só no mesmo sítio ao mesmo tempo, não é? É uma relação tão profissional como a que tens com uma senhora da estação de serviço em quem pedes uma sandes de panado. Mas ok, eu esperava uma história melhor do momento em que estas duas almas se encontraram. Pronto, não foi amor à primeira vista, talvez à segunda, que isto às vezes é preciso olhar melhor. Contem lá como é que foi a segunda vez que se viram. Quando eu entrei no caminhão, no camarim, o nosso caminhão tem camarim, tem tudo. É lindo. E estava esta linda mulher sentada e olha para cima e entro eu. Eu já te explico o que é que eu senti nessa altura. Ui. O que é que te lembras desse minuto, desse momento em que nós efetivamente nos conhecemos? Resumindo, temos linda metamorfose, lindo caminhão, linda mulher com lindos olhos. Vamos lá saber o que é que essa linda mulher recorda do momento em que viu Emanuel também linda somar à porta do caminhão. De lindo caminhão. Isso. Eu lembro-me de agradecer a Deus o privilégio de estar consigo, de ter a oportunidade de aprender através da sua sabedoria e de levarmos o bem a todos aqueles que nos acompanham, que nos deixam entrar no seu coração. Talvez isto tenha sido ligeiramente exagerado. Agradecer a Deus por ter conhecido o Emanuel. Aposto que Deus pudesse responderia: não tens nada que agradecer, porque na verdade não tenho nada a ver com isso. E já agora acrescentava, Luciana, e isso de levar o bem a toda a gente não é bem assim que se faz. Num caminhão com a música aos berros. Vale pela intenção, sim senhora, mas talvez seja melhor fazerem isso mais baixinho. Tive a oportunidade de dizer ao Daniel Oliveira: escolheste a pessoa certa. Em 10 milhões, escolheste a pessoa certa para estar aqui. Obrigada. Nós vamos cantar. Felizmente não vão cantar aqui no nosso programa, isto foi lá no deles. 10 milhões, eu acho que o casting para o caminhão do Domingão não foi assim tão concorrido, Emanuel. Até porque os requisitos eram muitos. Era saber cantar, saber dançar, saber apresentar, achar que Emanuel é uma dádiva divina. Quer dizer, fazer até se cansar. Também. Como o toy. Estarem na APA. Estarem na APA em seda em todos os tecidos bem e não enjoarem quando se faz isto tudo em cima de um caminhão em andamento. Só mesmo a Lúcia. Não havia mais ninguém. Porque, de facto, toda a gente percebeu a nossa ligação, que não se explica, se sente. E é disso que eu quero falar. Efetivamente, quando vejo esta
mulher, com estes olhos azuis, com uma dimensão infinita, e senti uma empatia, uma ligação que parece que a conhecia há 500 anos. Não se explica. Quase que me senti irmão dela, quase com uma necessidade de proteger. Não é preciso, tu és uma mulher fortíssima, uma batalhadora, uma guerreira, tens vencido na vida às tuas custas, com o teu sacrifício, com o teu talento, mas senti, não se explica isto, não há explicação possível. E o que é facto é que o tempo veio a provar exatamente aquilo que eu senti. Claro. Senti-me abençoado também. Pianada dramática. Ainda bem que esclareceu que isto era tudo como irmãos, não é? Porque de repente parecia que o Emanuel estava perdidamente apaixonado pela Luciana. Eu já vi serenatas menos apaixonadas do que isto. Joana, olha, estão aqui a dizer-me ao ouvido que estou aqui a receber a informação de que o Emanuel quer responder a essa tua insinuação. Calma, eu não insinuei nada. Simplesmente acho que a mulher do Emanuel aproveitou aquela dica do serem irmãos para os vestir de igual. Daí o panda, para que não restem mesmo dúvidas de que se trata de amor fraternal. Temos a sorte de ter esta profissão. Devemos levá-la com verdade, com transparência, com olhar no olhar e não deixar que as pessoas vejam coisas que não existem. Ouviste bem, menina Joana? Ouvi, mas fico na dúvida se isto era um recado para mim ou para a própria mulher do Emanuel. Para ela parar com aquela conversa do hoje voltaste a elogiar imenso a Luciana na televisão. A mim nunca me diz aquelas coisas sobre os meus olhos. Mas se tinhas dúvidas sobre o destinatário daquele recado, neste que vamos ouvir agora, não há mesmo dúvida possível, Joana. Ok. Mas que vejam a verdade. E a nossa verdade, a verdade e a pureza dos sentimentos têm de prevalecer e as pessoas têm de começar a crescer. Algumas. De facto, esta não há volta a dar. Esta foi para mim, eu enfio a carapuça. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Bom dia! Quarta-feira! Aí está. Sempre com uma Rita Pereira pronta. Quer ver uma destas para todos os dias da semana, não consideras? Não, nós já lançámos o repto à própria Rita, mas ela ainda não acedeu, deve estar com pouco tempo. Mas eu gostava que ela lançasse uma para todos os dias. Todos sim, dias. não só para a quarta. Domingos incluído. Domingo! Também dá. Vou vir lá para as 11. Estava a tentar que a métrica desse e fosse a mesma, mas parece que não. Domingo! Não dá. Mas fica giro. Hoje é dia 28 de julho, ainda é quarta-feira, mas é Dia Nacional da Conservação da Natureza. É um dia que tem como objetivo consciencializar as pessoas para os problemas da natureza e também para a necessidade urgente da sua conservação. E por isso falamos sobre o estado de saúde do nosso planeta já a seguir e vamos tentar refletir sobre isso e também perceber o que é que nós, comuns cidadãos, podemos fazer pela nossa natureza, pelo nosso planeta. É já a seguir com o Miguel Coelho. Para já, Simple Minds, Don't You Forget About Me, a 20 minutos para as 9. Os Simple Minds na Renascença e numa altura em que tanto se fala de pandemia, esta manhã falamos também do estado de saúde do nosso planeta. Também é preciso, assinala-se hoje o Dia Mundial da Conservação da Natureza. A verdade é que todos os dias ouvimos falar em problemas ambientais, como as alterações climáticas ou a extinção de espécies e a poluição, mas nem sempre contribuímos para que o cenário mude, essa é a verdade. E daí, Miguel, que hoje também surjam vários alertas dos ambientalistas. Sim, a começar desde logo pela preocupação com as espécies ameaçadas em Portugal. A Associação Ambientalista Zero alerta que há já 13 anos que está previsto na legislação o chamado Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados. Permite, por exemplo, fazer um levantamento de todas as espécies ameaçadas no país e dar-lhes proteção legal. Prevê também multas para quem destrua habitats ou capture plantas e animais ameaçados. O problema, diz Francisco Ferreira da Zero, é que tantos anos depois este cadastro ainda não foi implementado. Temos que o implementar. Se nós conhecermos aquilo que é colhido, capturado, apanhado, abatido, se nós tivermos aqui todo um conjunto de rastreio e de investigação sobre os nossos habitats, que são tão valiosos, se nós realmente não atuarmos neste cadastro e na penalização de quem acabe por destruir ou perturbar estes habitats relevantes, nós não estamos em linha com aquilo que é desejável e necessário para o nosso país.
O alerta do presidente da Associação Ambientalista Zero, que em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Botânica já apelaram ao Ministro do Ambiente para que o cadastro que visa proteger as espécies seja finalmente implementado e no prazo de 6 meses. Mas, Miguel, falaste em multas. Rondam que espécie de valores essas multas? Multas que até podem ser pesadas, porque o que está previsto é que cheguem aos 200 mil euros para pessoas singulares ou 5 milhões para pessoas coletivas, mas só mesmo se comprovar que as plantas em risco de extinção foram destruídas ou colhidas, ou se, no caso dos animais, foram abatidos ou comercializados. Isto em qualquer fase do ciclo biológico do animal, incluindo a destruição de ninhos ou a apanha de ovos. Pois convém mesmo que toda a gente saiba que animais são esses e que plantas são essas, não é? Para sabermos que não estamos também a incorrer aí no risco de levar uma multa. Mas além da extinção de espécies, há certamente outros problemas ambientais para os quais infelizmente contribuímos, não é? Quais é que a Zero destaca, Miguel? Sim, a lista é longa, como sabemos, mas os ambientalistas mostram-se, por exemplo, preocupados com a chamada artificialização do uso do solo. Como sabemos, há muitos projetos imobiliários e turísticos na área costeira, por exemplo. Alertam também para o aumento da atividade agrícola intensiva em larga escala, com recurso ao regadio. E depois, em áreas como os resíduos, Portugal tem taxas de reutilização e reciclagem muito abaixo da meta que tem de cumprir até 2025. E só para termos uma ideia, estamos com taxas de reutilização e reciclagem na ordem dos 22%. Isto em relação a 2019, portanto ainda números de pré-pandemia, e temos de atingir os 55%, portanto mais do dobro, no espaço de 4 anos. Temos que correr. Bom, a pandemia, entretanto, sabemos que terá trazido certamente alguma coisa de benéfico para o ambiente, não é? Porque todos nós nos lembramos, na altura do confinamento, vimos os rios muito mais limpos, não é? Em Itália, por exemplo, a água dos canais de Veneza muito mais transparente. E até animais, em pleno centro de cidades, um pouco por todo o mundo, não é? O pior é que com o retomar da economia esses problemas ambientais estão a voltar, porque Francisco Ferreira, da Zero, diz mesmo que esses efeitos benéficos da pandemia, no que toca, enfim, à proteção ambiental, foram meramente temporários. Já começamos a ver uma regressão, exceto em algumas situações onde, efetivamente, ou os países ou os municípios perceberam que era extremamente importante salvaguardar essa boa qualidade ambiental que a pandemia mostrou, mas como digo, na maior parte das situações nós estamos, infelizmente, a regressar à fase anterior e, portanto, os efeitos são temporários. Portanto, os tais efeitos benéficos da pandemia na proteção do ambiente, pelos vistos, já em clara regressão, com o regresso da atividade. Os alertas do Presidente da Associação Ambientalista Zero, ouvido pela jornalista Beatriz Lopes, neste que é então o Dia Mundial da Conservação da Natureza. Miguel, pergunto-me se não haverá também boas notícias, não é? Exato. É habitual nestes dias focarmos sobretudo nos problemas, mas apesar de muitos desafios, também há que salientar que há medidas positivas e alguns sinais de evolução, por exemplo, na União Europeia. Os carros poluentes parecem ter os dias contados, porque o fim está previsto para 2035, é pelo menos o objetivo proclamado pela Comissão Europeia. Também, ao nível da poluição do transporte marítimo e da aviação, há alguns avanços, porque vão começar a ter de pagar por essa poluição que produzem, portanto há aqui alguns sinais de esperança no futuro e se calhar o maior sinal mesmo é esta consciencialização mais generalizada que se instala para estes problemas. O facto de estarmos aqui a falar neles já é bem indício disso, não é? Porque hoje em dia, e a começar provavelmente nas gerações mais jovens, mas estamos todos mais despertos para a necessidade de conservar o planeta. Sim, e se hoje não estamos ainda conscientes ou plenamente conscientes dos problemas ambientais que enfrentamos, se calhar está na altura de nos tornarmos menos egoístas e pensarmos no bem-estar e na saúde das gerações futuras, nos nossos filhos. Eu estou aqui um pouco ralada com a questão da reciclagem. Estás assim, ralada com os ecopontos? Sim, não, com a percentagem. Sim, mas é como dizias, temos que ir a correr. Temos que ir a correr atrás do ecoponto até 2025 e 35. Já pode ler tudo o que falámos aqui em rr.sapo.pt. Obrigada, Miguel. Até já. Bom dia, está com as 3 da manhã e hoje, depois das 9h30, vamos receber Sofia Escobar. Ela vai estar connosco em estúdio, é cantora, é atriz,
acaba de lançar o primeiro single do seu primeiro álbum, chama-se Momento, é o Momento, aliás, e vamos poder ouvi-lo aqui em exclusivo na Renascença. O álbum deve ser lançado até ao final do ano e depois de ter conquistado a crítica internacional com os sucessos Fantasma da Ópera e El Médico, estreia-se então a solo no seu primeiro trabalho musical, também em Portugal. Sofia Escobar, aqui na Renascença, depois das 9h30, e até temos um desafio para ela, um desafio musical para a Sofia. Vamos querer que ela cante o Trânsito, como se estivesse em palco com o seu Fantasma da Ópera. Vai ser um momento daqueles, não perca depois das 9h30. Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves, consigo nas 3 da manhã. Bom dia! Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Vamos até Marte já a seguir. Interessa-te, Inês? Sim, não sei se estou bem vestida. Eu acho que os marcianos não te vão julgar. Achas que não? Acho que Achas não. que vou bem assim? Vais ótima. Obrigada, amiga. Elton John, para ouvir primeiro antes de embarcarmos neste foguetão até Marte. Can you feel the love tonight? Gosto tanto, faz-me lembrar o Rei Leão. Pois é. Elton John, Can you feel the love tonight? Hoje vamos até Marte, o famoso planeta vermelho. Foi em fevereiro deste ano que a sonda Perseverance aterrou em Marte. Não é nada fácil dizer esse nome. Vamos dizer Perseverança em português. É isso. Aterrou em Marte e para assinalar o feito, a NASA criou uma experiência interativa para ouvirmos a nossa voz em Marte. Desde fevereiro que têm sido adicionados no site da NASA alguns sons captados pela sonda, que tem 4 microfones incorporados. Temos, por exemplo, o som de um helicóptero em Marte. Podemos ouvir? Temos também... Parece uma ecografia. Lá ao longe. Exato. E temos também o som do próprio vento. Mas o site tem 3 playlists disponíveis. Aqui a coisa ficou, já virou um tufão quase. Exato. Temos 3 playlists disponíveis no site da NASA. Uma com estes sons captados pela Perseverance. Outra playlist de conhecidos sons do planeta Terra, mas reproduzidos como se fossem sons vindos de Marte. Isto também é interessante. Por exemplo, como soaria a campainha de uma bicicleta em Marte? Pois. É um filme, ficção científica. Sim. Ou então, como soaria One Small Step for Man, a Giant Leap for Mankind, mas em Marte? Olha, calha bem, não é muito diferente. Lá está, a Lua e Marte estão aqui muito parecidas. Já agora, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves, as próprias, também testaram como soaria suas vozes em Marte. E atenção, caros ouvintes, que isto foi a primeira e única gravação que fizemos. Não está brilhante. Vão ter acesso exclusivo a este teste de voz, diretamente da Renascença para Marte, que soa assim. Olá, Marte. Daqui Filipa. A Inês está lá ao fundo. Diz olá, Inês. Olá. Um grande beijinho para vocês todos aí em Marte. Eu creio que não vamos ter sucesso numa rádio marciana. Estamos a ouvir a nossa voz em Marte e ainda assim acho que os meus filhos não iam ouvir. Eles nunca ouvem o que eu digo, não é? Nem em Marte. Convém explicar porque é que, como dizias, em Marte tudo soa assim meio abafado, não é? Marte tem uma atmosfera 100 vezes menos densa que a da Terra e composta por 96% de dióxido de carbono, ou seja, os sons mais agudos são quase inaudíveis, o que não é bom para nós, não é? Que somos agudas. Exemplos disso são, por exemplo, o canto dos pássaros ou as sirenes das ambulâncias que mal se ouvem, e é por isso também que ouvimos tudo como se estivesse em mono e não em estéreo. Agora, a parte em que queremos que experimente. Se quiser ouvir também a sua voz na atmosfera do planeta vermelho, a NASA criou esta experiência interativa até 10 segundos de gravação. Pode descarregar, pode partilhar online com a hashtag Countdown to Mars. É só entrar no site mars.nasa.gov mars.nasa.gov e depois, se quiser, pode enviar para nós, para ouvirmos também como é que soa a sua voz em Marte. Lá está. O que é que vai dizer a Marte? Mais do que Olá, Marte. Coisas rápidas, tipo retire o seu dinheiro, por exemplo. Olá, não se esqueça de pagar a sua fatura. Coldplay na Renascença. São os Coldplay na Renascença, 9h21. Vamos agora ao comentário do Henrique Raposo, que temos aqui todas as quartas-feiras. Henrique, bom dia. Bom dia. E hoje vamos falar, Miguel, da controvérsia em torno de Otelo. Sim, no dia em que se realiza o funeral do antigo militar de Abril, nas últimas horas ouviram-se críticas ao facto de não ter sido decretado luto nacional. António Costa foi, inclusive, apupado ontem à chegada ao velório. Justificava-se, Henrique, luto por Otelo? Bom dia.
Não, porque eu acho que o luto nacional não pode ser decretado quando morre um terrorista. Eu acho incrível como é que boa parte da esquerda portuguesa quer enterrar Otelo, esquecendo o facto de ele ter ordenado 15 assassinatos. As FP 25 de Abril assassinaram 14 pessoas, um bebê incluído, e a seguir a avó morreu de ataque cardíaco. Portanto, as vítimas diretas são 15 pessoas que foram assassinadas na primeira metade da década de 80. Isto é um facto gigantesco, comprovado em tribunal. Ou seja, não é uma opinião, é um facto. A PJ perseguiu as EP 25 de Abril. Aliás, morreu um inspetor, o Álvaro Militão. Juízes, magistrados portugueses arriscaram a vida para prender esta rede terrorista, liderada pelo Otelo. Portanto, isto é um facto tão gigantesco que não admite controvérsia moral. Que tu não, Embora o próprio nunca tenha reconhecido, não é? Pois, e então... mas é um facto, quer dizer, ele ter reconhecido ou não é indiferente. Seja como for, pelo papel que desempenhou no regime democrático que temos hoje, não seria suficiente para justificar essa homenagem do luto nacional? Do luto nacional, não. Quer dizer, aqui a questão... Eu acho que a esquerda portuguesa, e aqui é um problema da esquerda portuguesa, não admite a hipótese de ter vilões na sua horda, do seu lado. Só admite o pecado político do lado da direita. Se o Otelo fosse um bombista da extrema-direita, como aqueles que apareceram bastante, sobretudo no norte português, isto não era uma polémica. Se o Otelo fosse um militar de Abril e a seguir tivesse degenerado para um extremismo de direita, nós não tínhamos esta polémica. Era um terrorista e acabou. Percebes? Acho que é importante as pessoas perceberem uma coisa. Nós podemos ter uma admiração por uma figura que é ao mesmo tempo herói e vilão ao mesmo tempo. As figuras históricas são assim. Uma biografia do Otelo, se for bem feita, há de ser uma coisa boa, porque mostra um lado heroico, no 25 de Abril, e um lado absolutamente canalha durante as FP 25 de Abril. Mas ouvimos também nas últimas horas, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, a justificarem a ausência do luto nacional. E o Ramalhianos. Sim, o Ramalhianos a defender a homenagem ao Otelo, não é? E o papel relevante... repara, a carta do Ramalhianos... Mas deixa-me só concluir a questão que tem a ver com isto. Ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa a colocarem, no fundo, o Otelo ao mesmo nível de Salgueiro Maia, por exemplo, porque a justificação que deram para não haver luto nacional foi que não tinha sido decretada a mesma homenagem para essas outras figuras do 25 de Abril que também morreram. Olha, eu não sabia disso. Se não foi decretado luto nacional quando o Salgueiro Maia morreu, acho triste, porque o Salgueiro Maia, sim, é inequívoco. O Salgueiro Maia foi um herói do 25 de Abril e a seguir teve uma vida normal e discreta e não se meteu na embrulhada absolutamente abjeta que foi as FP 25 de Abril. Percebes? Aqui o ponto é, eu acho que as pessoas têm que perceber, estamos aqui numa rádio que passa bastante música e passa o Michael Jackson. As pessoas podem admirar enormemente o Michael Jackson e enormemente a música do Michael Jackson. As pessoas podem ter no Michael Jackson um enorme ídolo, mas têm que lidar com o facto de ele ter sido um pedófilo abjecto. Percebes? E isto não pode ser apagado. Passa-se o mesmo aqui com o Otelo e com outras figuras históricas que, como atuam ao longo de décadas, é normal que sejam heróis num ponto e vilões no outro. Agora, mas aqui a grande questão, para terminar, eu sei que estou a acabar o tempo, a grande questão do ponto de vista do historiador é esta. O 25 de Abril teria ocorrido sem o Otelo? Eu acho que sim. Porque a força motriz que existia no MFA e na sociedade portuguesa era inevitável uma ruptura com o antigo regime. As FP 25 de Abril teriam acontecido sem o Otelo? Eu acho que não. E estas são as questões que um historiador atento, um intelectual preocupado com a verdade dos factos, independentemente das ideologias, tem que perguntar e tem que responder. Obrigada, Henrique.
Beijinhos. Até quarta. Obrigada. Até quarta não, até setembro. Já vais de férias, muito bem, boas férias. Beijinhos. Beijinhos. A sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Bom dia, sim, estamos em todo lado e com toda a gente que assim o merece e que é ilustre neste caso. Sofia Escobar, bem-vinda. Bom dia, Bom bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Como estás? Elogio logo a esta hora da manhã. É muito cedo para ti estar aqui a esta hora? Não, por acaso não, estou habituada a acordar. Estás habituada a acordar cedo. Sofia, estás aqui porque, não só, mas também porque acabas de lançar o primeiro single do teu primeiro álbum em Portugal. Porque não é o primeiro álbum da tua vida? Ou bem? É o solo? primeiro álbum a solo da minha vida. Eu já Ok. gravei bandas sonoras e etc. de obras originais, no caso do El Médico, em Espanha, etc. Pelo qual, de Ou resto, seja, não é a recebeste um primeira prémio. vez que gravo coisas Claro. em estúdio. Mas é a primeira vez em nome próprio. Que deve ser uma experiência bastante particular. Já vamos Muito falar sobre especial. isso, Sofia. Antes de mais, nada melhor para apresentar este trabalho do que precisamente esse single que se chama É o Momento. Verdade, a Sofia Escobar é considerada uma das melhores atrizes de teatro musical no Reino Unido e em Espanha, mas agora vamos ouvi-la em Portugal a lançar o seu primeiro single, É o Momento, já estamos a ouvir, e daqui a pouco então a Sofia falará melhor connosco sobre este single, um possível álbum de estreia que aí vem, e também temos um desafio musical para a Sofia, não perca. É o momento, e foi o momento de ouvirmos Sofia Escobar aqui na Renascença, ela que está connosco, veio apresentar precisamente esta canção, este single aqui. Sofia, bem-vinda mais uma vez e obrigada por nos dares a honra de passar a tua música assim Obrigada em primeira mão. por me receber. Sofia, é inevitável a pergunta e provavelmente já respondeste algumas vezes, e se não vais começar a responder. É o momento de quê? É o teu momento, Andávamos Sofia aqui às Escobar. voltas com esta pergunta. Eu durante a minha vida toda vivi na pele de outras mulheres, não é? E a cantar as canções Maria, dos outros, cantar exatamente. canções de outros, coisas que já estão escritas há muitos, muitos anos, não é? E sentia já há muito tempo que as pessoas não tinham não tinham a Sofia tua Escobar, visão não tinham acesso à verdadeira a Christine, Sofia. tinham a Maria, tinham a Mary, tinham etc, mas a Sofia Escobar não. Então chegou mesmo o momento de eu estar na minha própria pele, de mostrar aquilo que eu sou enquanto artista também e não apenas intérprete. Então isto está a ser construído de uma forma que para mim é mesmo muito especial. E já sabes em qual papel é que te sentes mais confortável? Neste, não é? De pessoa que está a assumir-se como eu sou a Sofia, ou no papel Este das traz outras... mais risco, deve trazer mais desconforto. Aquele não é? papel Traz em mais palco. risco, mas estou num momento da minha vida em que também me sinto muito bem com o que sou, onde estou, o meu percurso todo. Por isso não estou propriamente assustada, estou muito entusiasmada, estou com muita vontade de que isto tenha a qualidade que queremos que tenha. Felizmente também se juntaram as peças todas necessárias para isto acontecer da melhor forma, e estamos todos a remar para o mesmo lado, que foi uma coisa que até aqui, porque isto já está nos meus planos há muito, não é? Mas só agora é que eu consegui mesmo concretizar e encontrar as pessoas certas. Sofia, tu és uma pessoa de planos, não é? Já percebemos, tu és uma pessoa que sempre quis estudar em Londres, não é? Uma cantora lírica com uma série de prémios, onde tu tocas, no fundo, a coisa acontece e vira sucesso. Ou há aí muitos acidentes de percurso que as pessoas não têm a noção que aconteceram? Há muitas portas que se fecham, ninguém tem ilusões de que as coisas acontecem de um dia para o outro. Eu sempre tive muita noção disso e a minha base foi sempre querer ir estudar, querer investir na minha formação. Eu fui para Londres para estudar, não fui a pensar, agora vou ser uma estrela e vai tudo correr bem. Cair aos meus pés. Exato, não foi por aí. Foi mesmo uma coisa de construir uma base sólida para a minha carreira. Sempre acreditei que era esse o caminho para mim. Depois as coisas felizmente aconteceram e estou muito feliz e muito grata por tudo aquilo que me aconteceu em Londres e por este caminho fora. Tu compões, Sofia? Não Como compunha, é que é o teu processo criativo? Mas para o disco era essencial para mim também ter coisas minhas. Então o Renato Júnior, que é quem está a produzir, lança-me o desafio.
lá e tal, vê se consegues. Sim, tu já falaste aí algumas vezes no plural, queremos, quisemos, fazemos, e eu queria saber quem são vocês, quem são essas pessoas. Exato. Enfim, o Renato, a minha agência, a Naughty Boys, a Follow Spot, temos assim um grupinho. E depois todos os que estão a escrever letras e música também, não é só o Renato Júnior que está a compor. E depois lá está, tem coisinhas minhas, tem uma letra do meu marido. Bonito! Temos coisas nas 3 línguas, porque também não posso dizer que não. Ou seja, português, castelhano e... Inglês. Muito bem. Mas a maioria em português. Mas quando pensas, é isso, quando pensas e quando escreves, pensas primeiro em português, sempre, ou não? Já estás por ti nas 3 línguas. Espanhol ainda é aquela que está mais verde, digamos assim, porque também estou lá há menos tempo e etc. Mas o inglês e o português é-me relativamente fácil, mas é questão de mudar o chip. Exato, mas surgem naturalmente. Tu estiveste como jurada do Got Talent durante 5 anos a avaliar pessoas, não é? E como é que tu vês isto? Ou seja, como é que tu te vês no papel de inspiradora, não só de julgadora, não é? Mas como pessoa que pode inspirar novas gerações ou outras pessoas a seguir um percurso idêntico, ou pelo menos a ambicionar um percurso idêntico ao teu? É muita responsabilidade. Tenho sempre muito cuidado com as palavras que escolho. Para não aniquilar a expectativa de uma estrela em ascensão. As nossas opiniões valem o que valem. Nós somos uma pessoa. E aquilo que é muito Mas bom a força para mim, das palavras, não é? pode ser horrível para toda a gente que esteja à minha volta, e aquilo que é muito bom para as outras pessoas, para mim, pode ser mais ou menos. Ou seja, não posso nunca pensar que a minha palavra é o que vale e eu sou a senhora e dona da razão, porque não sou. Olha, e agora faço-te a pergunta ao contrário, que é, enquanto jurada do Got Talent, a apreciar o talento dos outros, e agora que estás a sair de alguma forma, estás a assumir aqui um bocadinho o teu papel artístico a solo, estás preparada para lidar com o julgamento dos outros sobre o teu trabalho, Sofia Escobar? Eu acho que sim, eu acho que já desenvolvi assim uma capa protetora, digamos assim, também à base de levar com muitas portas na cara. Aquilo que estávamos a dizer há pouco, as pessoas não têm iluções, pois as pessoas sabem daquilo que correu bem, não é? Mas não sabem das 300 audições que eu fiz antes. Sim, quantos tropeços não chegaram ali, sem conseguir absolutamente nada. E essa persistência também é o que faz o artista, muitas vezes. Olha, ainda bem que tens essa capa, porque essa pois capa vamos pôr-te à prova. metafórica vai dar-te jeito para um pequeno desafio que temos para te propor a seguir, mas tem tudo a ver contigo, porque está a tua zona de conforto, são os musicais. Exato, vamos pegar num musical que tu fizeste durante muitos anos, nem sei quantos, do Fantasma da Ópera. Fantasma fiz 3 anos e meio enquanto principal e 1 ano enquanto cover. Deves saber de cor e salteado as músicas de trás para a frente, de frente Ainda para trás. sei, Nós vamos pegar numa jeito. música do Fantasma da Ópera e vamos desafiar-te já a seguir. Está a ouvir às 3 da manhã. E agora o desafio que temos para ti, Sofia, no fundo é cantar. Dar as informações de trânsito, mas Cantando uma música do Fantasma da Ópera que vamos já pôr aqui, e tu podes... é o Fantasma do Trânsito, com Sofia Escobar. E tu podes entrar a cantar o trânsito Logo esta, nem quando tu aqueci. quiseres. É difícil de descolar da música para a letra. Uma manhã difícil na cidade do Porto. Apesar de estar resolvido o acidente na VCI, na zona da Prelada, em direção à Ponta Rábida, mas ainda há paragens para entrar na Invicta desde a Ponte do Freixo para no sentido contrário, conto com demora em Bessa Leite. Bessa Leite. Não, desde Coimbrões. 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 Não estou a aguentar. Mas há mais, Sofia. Há mais, parece que sim. Na 44 há fila desde Valadares para o nó de Coimbrões, e na Avenida da AEP no sentido Matosinhos Porto há fila desde a Ponte de Lessa. E Lisboa, como está, Sofia? Lisboa. Na A2 no sentido Almada-Lisboa, para a Ponta trânsito muito intenso desde a segunda ponte do Feijó
a afetar a final do IC20. Que pena. Não aguento. A sério. Ai, que maravilha. Ai. Na ligação norte à ponte 25 de Abril, pelo eixo norte-sul, há fila a partir da zona do aqueduto das águas livres. No acesso da Pimenteira tem fila desde às 5. Falta aí 19. C19 no sentido Sintra-Lisboa, quanto demora entre Queluz e Amadora e depois à chegada da Pinamanique. Pinamanique. Tão bom, Sofia. Que maravilha. Sofia Escobar com o fantasma do trânsito. Palma. Mais informações, 808 500 210. Não cantas essa parte, Inês. Não vamos estragar, não é? Olha, Depois da Sofia ter feito este brilharete. Sofia Escobar, é que tu já estiveste em muitos sítios, não é? Muito musical, muito prémio, mas aposto que nunca tinhas cantado as palavras feijó e coimbrões. Não tinha. Isto para mim Nem é freixo novo. rápida. Nunca mais me vou esquecer. Mas Momento adorei que marcante fizeste na minha aí carreira. com a métrica, naquela parte em que tinhas que falar muito andar mais depressa. rápido. Foi extraordinário. E reparei que tinhas, obviamente, a música toda na cabeça. Ai, Tu sabias sim, exatamente sabes, tudo de vai, cor. vai Meu ficar maravilha. para sempre. Ai, calma, que artista temos é um só, artista. temos só que fechar este momento convenientemente. Cá está. Agora seguimos. Sofia, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Para quando o disco? Temos mais ou menos Início ideia? do próximo Muito ano, bem. com um grande concerto de pontapé de saída para uma digressão. Obrigada, Obrigada, Sofia. Sofia Escobar. E o vídeo está disponível para ver nas nossas redes e no site. Beijinhos. Até amanhã.